Chegou no balcão do ninho, capítulo 1 de Iolanda, tá? O nome do arquivo aqui é Iolanda, então eu vou acreditar que é pra se chamar Iolanda mesmo. Eita, o Cris acabou de virar membro aqui do Ninho, membro do nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Cris. Um beijo no seu coração. Bem-vindo aos Corvos. Muito valeu mesmo. Agora, Cris, você pode enviar o seu texto aqui para análise do Ninho, né? Para quem não sabe como faz para enviar o seu texto para análise do Ninho, é muito simples. É só você ser membro do canal do YouTube, custa R$ 7,90 por mês. Você tem acesso a algumas aulas que eu posto lá para quem quer ser escritor, quem quer trabalhar com meio editorial. E você pode mandar quantos textos quiser aqui para análise do Ninho, para eu dar minha opinião sobre o seu texto e você conseguir tirar a prova aí se aquilo que você está fazendo está prestando ou não, né? Pelo menos em alguma escala. E também lembrando a todo mundo, entre no nosso grupo do WhatsApp do Ninho. Lá no grupo do WhatsApp do Ninho vocês conseguem conversar entre si e eu também vejo o que vocês estão falando lá e tento ajudar o pessoal, traz as próprias dúvidas, a gente se ajuda bastante. Eu vou alterar aqui o formato do arquivo para A5, imagem moderada, porque fica muito mais fácil de ler. Fica maior tanto para quem está no YouTube quanto para quem está no Instagram. Bora? Então bora. Capítulo 1, Iolanda era uma boa moça. Iolanda era uma boa moça. Era uma boa moça, Iolanda. Ok, tá. Primeira frase tem que ser impactante, tem que chamar atenção. Chama atenção? Olha, não é ruim, tá? Não vou dizer que é um início ruim, não. Eu acho que tá tentando, né? Tá se esforçando. O Cris perguntou, manda por algum e-mail? Isso aí, Cris. Você manda pro lucas@editoraflive.com. Avisa no assunto que é para análise do Ninho, que aí ele vai aparecer aqui na semana que vem já. Semana que vem o teu texto já vai ser lido. Ah, eu esqueci de dar boa noite pra galera, né? Pós aqui a nossa análise, eu vou dar boa noite pra todo mundo que eu pegar no chat. Todo mundo que eu ver que entrou, que tá aqui na live agora, eu vou dar boa noite pra geral. Só pra não ficar muito longo aqui no gravado, né? Iolanda era casada com Luiz, com S. Não que ela soubesse o que significava aquilo. Iolanda ainda não sabia ler. Talvez aqui seria bom ponto em vez de uma vírgula, né? Por quê? Porque vai causar um pouco mais de dramaticidade. Eu acho que a pausa de uma vírgula não é o suficiente para o que você queria fazer. Ela saiu de casa com quase 16 anos, o que indicava que era uma mulher formada, pronta para ser mãe. Esse ela aqui eu também não gostei muito não, preferiria que fosse direto N. Nasceu em 1948 e cresceu na maior fazenda de café de Alvorada Paulista, a principal fornecedora de grãos para o café mais importante do Brasil, assim dizia seu pai, Café Grão de Ouro. Café Grão de Ouro é óbvio que é um nome fictício, mas eu acho que é um nome fictício pouco convincente. Eu não acho nem um pouco errado a gente se inspirar em marcas que existem, sabe? Tipo Café 3 Grãos, em vez de 3 Corações. Eu acho que fica um pouco mais convincente pro leitor a gente se inspirar em algo que existe se a gente tem medo ou pode tomar processo. Sacou? Yolanda era a filha número 4, de 7. Tinha 3 irmãs mais velhas que trabalhavam na casa do dono da fazenda e ela ajudava seu pai em serviços na fazenda. Ela sabia carpir, roçar, matar porco e até fazer pequenos concertos. Gostava desses momentos com seu pai, pois ouvia muitas histórias e ele cantava músicas que não se ouvia mais no radinho da cozinha. Sempre chegava em casa com a roupa suja de terra, né? De terra debaixo. Suja e terra debaixo das unhas. Não entrava na casa, pois sua mãe deixava o chão encerado com vermelho vivo e não gostava de sujeira depois disso. Então, ia direto para os fundos tomar banho, onde alguém sempre deixava uma troca de roupa para ela e seu pai. Esse alguém são 7 filhos, né? Ok, acho que faz sentido. O banho frio aliviava o corpo. Aqui eu já daria um enter. Por quê? Porque eu considero que esse assunto aqui ele meio que se encerra, né? Ah, um comentário muito breve. Não que seja algo obrigatório, mas eu acho que é de bom tom deixar o texto sempre justificado, tá? Por quê? Porque fica melhor de ler e é o padrão do mercado. Então, se você já está escrevendo um Word, um Docs, já deixa justificado. Não tem por que não ser justificado. Entendeu?
O banho frio aliviava o corpo quente de sol e as dores do dia pesado de trabalho, e a comida, quase sempre canja de galinha, era deliciosa. E Yolanda dormia rápido, como uma pedra, na sua cama de palha e lençol de algodão cru. Assim foi até seu irmão, número 5, ter idade suficiente para ajudar seu pai, e ela pôde substituir 2 das suas irmãs que se casaram e foram embora. Na casa grande, ela limpava o lado direito da construção, cuidava da cozinha, salas de todos os tipos, como jantar, copa, sala de visitas e uma cheia de livros pesados. Quando estava na cozinha, a cozinheira dava docinhos para ela comer escondido. Gostava dela. Também poderia ser um ponto aqui em vez de vírgula, tá? Também costurava buracos das meias do patrão e as barras das saias da mulher dele. Às vezes cuidava do filho deles, que tinha 4 anos. Disso ela gostava mais, pois podia brincar com os brinquedos que ele tinha e nunca havia visto antes. Muito aprendeu na casa grande. Ok. Quando ela já tinha 15 anos, seu pai informou que encontraram um bom rapaz de 22 anos na cidade. Filho do dono do mercadinho do centro e era vendedor do café Grão de Ouro, que assim que ele voltasse de uma das viagens vendendo café pelo país, iria chamá-lo para jantar e tratar do casamento dos dois. Então, mais de um mês depois, ele veio com o pai. Quase sempre, a palavra então, ela é desnecessária. Quase sempre, se você tirar a palavra então de um texto, você não vai sentir falta dela. Então, não é a única palavra que tem esse problema, mas é um muito clássico, é o que a gente chama de bengala. São ferramentas, palavras, artifícios que os escritores usam para se apoiar, porque eles acham que daquela forma o texto fica mais convincente, fica melhor. Mas na verdade é uma palavra que ela não tem utilidade quase nunca, tá? Não é que não tem utilidade nenhuma, que você nunca vai usar um então, mas você quase nunca vai usar um então. Porque quando você usar, provavelmente, se você deletar ele, não vai fazer falta. Mais de um mês depois, ele veio com o pai, dono do mercadinho, e a mãe. Não mudou nada no significado ou na compreensão dessa frase aqui, mas o texto ficou mais limpo, ficou melhor. Entendeu o que eu quis dizer? Inclusive, esse trecho aqui eu acho que precisa de melhoria. Mais de um mês depois, ele veio com o pai, dono do mercadinho, vírgula, e a mãe. Agora sim. Luiz com S era alto, magro e seus olhos eram verdes. Comentário, tá? Ela citar Luiz com S mais uma vez aqui é muito legal, porque já começa a trazer um pouco de personalidade do texto. Quando eu critico alguns textos aqui na live dizendo que falta personalidade neles, é sobre esse tipo de coisa que eu tô falando. Porque esse texto aqui, ele tá dando uma brincada com o leitor ao falar Luiz com S, né? Meio que o apelido do personagem. Isso aqui não é obrigatório, não é uma necessidade, é algo que vem da personalidade do texto, que a autora, que é a Letícia Borg, ela quis colocar aqui nesse texto. Quer dizer que é o estilo da Letícia? Não sei. Mas se você ler 2 livros dela diferentes e esse tipo de coisa se repetir, você vai acabar construindo na sua imagem, na sua cabeça, né? Qual é o tipo de texto que a Letícia Borg escreve, entendeu? Aqui achei bem legal, porque no começo era só uma introdução, ela repetir torna algo que é característico do texto, parte da personalidade dele, entendeu? Luiz com S era alto, magro e seus olhos eram verdes. Usava um elegante conjunto de terno e calças marrons e seu sapato bem lustrado, preto. Yolanda achou ele bonito e se perguntou se ele a achou também. A mãe do futuro noivo falava mais que todos na mesa de jantar e ficou feliz ao constatar que Yolanda era descendente de alemão, imaginando os lindos netos que teria. E Yolanda não sabia o que era descendente. Mais tarde, o irmão disse que era porque o avô veio de um país do outro lado do oceano chamado Alemanha. Yolanda também não sabia o que era oceano, mas ficou com vergonha de perguntar. Ficou acertado que se casariam no final do ano, para aproveitar que os parentes de ambos viriam para as festas de Natal e que o patrão prometeu 2 leitoas para o casório. E olha, foi uma baita festa. Linguagem formal, o Word está sugerindo para a gente trocar baita por grande. A gente vai fazer isso? Óbvio que não, porque isso aqui constrói brasilidade no texto, entendeu? Mas o Word está fazendo o trabalho dele de tentar deixar o texto mais formal possível. A casa onde eles foram morar era na cidade. Vamos comentar sobre aqui, brevemente também, esse pulo
sem quebrar capítulo, sem ter exatamente um aviso pro leitor, né? Ah, eu vou mudar o tempo verbal, né? Vou mudar o tempo verbal, não, vou mudar o tempo do texto. Eles casaram. E tem alguma coisa interessante para se contar aqui nesse meio tempo? Não. Foram 3 páginas, de 1 a 4. Poxa vida, é pouca coisa, sabe? Na verdade, 2 páginas e pouco. Daria para quebrar o capítulo aqui? Na minha opinião, não. Mas não é porque o assunto muda. Porque o assunto mudar é uma das coisas que eu acho mais relevante para você mudar de capítulo. Só que nesse texto aqui é muito massa que a dinâmica, o ritmo do texto, ele não permite uma quebra de capítulo aqui. Na verdade, ele pede para você, leitor, continuar lendo. Entendeu? Então, vamos continuar lendo. A casa onde eles foram morar era na cidade. Um bairro um pouco afastado, e as casas eram bem escassas ali. Mas Yolanda amou, pois assim poderia passar mais na cidade, coisa que era muito rara por morar tão longe. Até agora, o texto não estava me provocando para falar que ele estava com algum problema. Problema mesmo. Mas caramba, isso aqui tá mal escrito. Olha, prestem atenção no ritmo, tá? Quando você lê em voz alta, fica muito óbvio quando o ritmo de um texto não tá legal. A casa onde eles foram morar era na cidade. Um bairro um pouco afastado e as casas eram bem escassas ali. Mas Yolanda amou, pois assim poderia passar mais na cidade, coisa que era muito rara por morar tão longe. Parece que nesse espaço de texto aqui, a autora tentou colocar mais texto do que cabe. Ela tentou contar mais coisa do que deveria contar. Ela inseriu tanta informação que o meu cérebro não conseguiu computar todos eles. Então, eu fui lendo e mudando a informação que eu estou recebendo conforme eu estava lendo, e no final das contas eu não lembro de quase nada. Eu só vou lembrar da última informação, de que a Yolanda não passeava muito na cidade. Como é que resolve isso aqui? Ponto. Em vez de usar vírgula, eu usaria ponto. E, obviamente, né, tem que botar uma palavrinha a mais, tirar uma palavrinha dali, vai ajudar também. A casa era um presente do pai do Luiz com S. Ela era de madeira, cor azul com batentes das janelas e portas amarelas. Tinham pintado recentemente. Na lateral direita da casa tinha um portãozinho que dava para um corredor no fundo. E ali já se via um pé de manga enorme. Nos fundos o quintal era imenso, com muitas árvores frutíferas, horta, espaço para plantar flores. Havia um tanque perto da porta da cozinha, aberto com telhas de cerâmica. A casa tinha uma cozinha, sala de visitas, sala interna, 2 quartos e, para surpresa da Yolanda, o banheiro ficava lá dentro, com um chuveiro de água quente saindo direto dele, sem precisar esquentar água no fogão. O quarto tinha uma cama maior que a dos seus pais. Era confortável, não era de palha como a sua de solteira. Ela e seu agora marido, assim, eu já vou criticar uma coisa. Eu tô sentindo falta da história já. Ah, Lucas, mas você tá querendo que as coisas aconteçam muito rápido. O texto acabou de estar engrenando ainda, 3ª página, pelo amor de Deus. Sim e não. Existem leitores que eles vão começar a ler 1 página, 2 páginas. Se eles não entenderem para onde é que a história está indo, eles simplesmente não vão mais ler. Eu gostaria de entender a partir de agora o que eu tô lendo. Porque a Yolanda estava desenvolvendo esse relacionamento meio que vendido, né, para uma pessoa. Só que esse problema da história já se resolveu. Então qual que é o problema atual? Nenhum. Ela vai ter o problema de se adaptar a essa vida mais confortável. Se adaptar com coisa confortável é muito fácil, né? Se adaptar com um problema que é difícil. Então, qual que é o problema que a Yolanda vai ter agora? O que ela vai sofrer? O que ela vai ter que superar? Porque, por enquanto, a gente teve um início muito interessante, que eu achei que era pra lá que a história ia andar. A história de amor dela com o Luiz com S, ou talvez de desamor, né? Não sei. Mas isso já se resolveu. Então aquela história se encerrou. Agora, qual é o sofrimento da história? Qual que é o problema que a gente vai ter aqui? Porque sem dor não tem história. Ela e seu agora marido colocaram as malas dela no outro quarto, onde tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa menor. Aqui caberia um ponto também, sabe? Aquilo é o mesmo problema de antes.
querer contar mais coisas do que deve contar antes de um ponto. Ele pediu que ela tomasse banho que ele a esperaria no quarto. Pode melhorar um pouco, tá? Yolanda deu um grito quando ligou o chuveiro e riu achando graça da situação. Ela não sabia bem o que aconteceria agora, pois sua mãe disse que ela tinha que dar vários filhos para o marido. Mas como isso acontece? E ela disse também que evitasse canela a todo custo, pois isso mata o bebê. Ficou triste, pois adorava canela no seu café. Olha, a gente já está em 15 minutos de análise, então eu vou tentar entender qual que é a história do texto. Como tem um salto aqui, já estava casada há 4 meses e quase sempre estava sozinha, pois Luiz com S viajava muito. Naquele dia também pode ser uma bengala, dependendo. O Luiz deu um tapa nela. Será que a história é sobre isso? Ela não conseguiu almoçar, então cobriu com guardanapo de pano limpo as panelas no fogão e foi varrer a frente com a vassoura de palha. E a Holanda tinha uma boa casa, um quarto só para ela, na maioria das vezes, já que sempre estava sozinha. Raras vezes que ia no centro comprar algo com o dinheiro que o marido deixava para as despesas da casa. Raras vezes ia, né? Ia no centro. Ele a ensinou a contar dinheiro para não ser enganada pelos comerciantes. Enquanto pensava em como sua vida estava muito diferente de quando morava com os pais e irmãos na fazenda, o moço da fossa chegou. Ok, o moço da fossa, será que vai ser um interesse amoroso? Uh... ela ficou encarando o cara, né? O cara ficou encarando ela enquanto bebia água. Que isso? Isso a incomodou um pouco e sua sempre expressão de preocupação mudou para levemente irritada. Ela percebeu isso e desviou seu olhar para a mesinha da varanda. Já vou me dando a opinião de vocês sobre o texto em ambos os chats, que antes da gente encerrar o vídeo e ficar só em live, eu vou ver a opinião de vocês pra gente comentar, tá? O homem deixou o copo na mesinha e foi até onde a fossa estava, mais para o fundo, perto do pequeno pomar. Yolanda estava sentindo um calor terrível vindo do estômago e subindo para sua cabeça. No impulso, Yolanda pegou a panela e foi até o homem agachado olhando a fossa. Calma, que? Yolanda acostumou-se a cavar buracos na fazenda com seu pai e a tapá-los quando assim era necessário. Viu que a terra ali era mais dura, mas quando tirou os primeiros 2 palmos, os outros 5 foram mais fáceis de cavar. Ela queria que ficasse bem coberto o buraco e provavelmente precisaria plantar algumas coisas ali. Mas o que? Esse o que aqui tem acento, tá? Acento circunflexo. Ainda mais na sombra do pomar, nenhuma verdura pegaria bem ali. Mas era assunto para depois, já que ela precisaria ajeitar a mão do moço da fossa que insistia em ficar de fora do buraco. Ela matou o cara da fossa porque ele falou que ela queimou arroz. Yolanda era uma assassina Yolanda. Legal. Isso que eu queria. Eu queria entender qual é a história que a gente estava lendo. E a história que a gente está lendo é de uma mulher do lar, que claramente sofre abusos, né? No relacionamento que ela tem. E ela extravasa esses abusos em outras pessoas, matando elas. Então a gente cria aí uma espécie de serial killer, uma espécie de assassina. Deixa eu ver o que vocês estão dando de opinião. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar boa noite pra geral depois, tá? Achei que o nome dela se repetiu algumas vezes. Acho que podemos usar outros referentes, detalhes da descrição, etc. Esse final ficou muito legal. O Victor Valeforte que falou isso. Pois é, o final ficou da hora. Foi um ótimo final de primeiro capítulo. Vai prender o leitor com certeza. A repetição do nome da Yolanda não me incomoda tanto por enquanto, porque parece que é um pouco do ritmo do texto, um ritmo cantado. Não me incomodou, mas é uma parada bem de gosto. Tá? É uma parada que vai incomodar algumas pessoas aí, com certeza. Deixa eu ver aqui com o pessoal do.
Instagram tá falando sobre o texto? Rapaz, o Instagram, o pessoal tá entrando pra dedéu. Se eu for dar boa noite pra todo mundo que entrou aqui no Instagram, eu vou ficar a noite inteira dando boa noite. Então, eu vou dar boa noite pra quem me dá boa noite, tá? Pra quem me mandar um salve aí, eu vou dar boa noite. O pessoal falou que curtiu. Pô, então da hora, mano. Então tá tudo certo. Lá no Instagram, o pessoal foi convencido muito mais fácil do que vocês, tá? O pessoal do Instagram foi convencido muito mais fácil do que o pessoal do YouTube. Pra mim, o texto, ele tem alguns vacilos de escrita que precisam ser melhorados, né? Durante o texto ali a gente fez algumas observações. Faltou até esse espacinho aqui. Poucos erros são esperados, tá? Esse tipo de coisinha aqui, ó. Ah, faltou um espaço. É padrão, é esperado, vai acontecer bastante. Não tem problema, não. É óbvio que se for muito frequente é um problema, né? Mas aqui nesse caso não. Alguns momentos a escrita parece que ela piora. Talvez valha a pena antes de dar andamento em alguma publicação ou algo do tipo, ainda reler mais uma vez. Com calma, um capítulo por dia, sabe? Pra você arrumar esses lugares ruins e ler em voz alta. Ler em voz alta é maravilhoso, tá? Ler em voz alta é maravilhoso. Mas é uma história interessante. É uma história bem interessante. Então eu acho que vale a pena, sim, dar andamento nela, tá, Letícia? A Manuela falou o seguinte: gostei muito, o final foi sensacional e gostei da forma como ela escreve. O texto me pareceu uma vibe de A Empregada. Eu não conheço esse livro, quer dizer, eu nunca li esse livro, mas eu tô ligado nele. Eu vou botar na minha lista de leitura. Pra quem sabe lermos. Lembrando, né? Tanto quem tá na live quanto quem tá vendo gravado, tanto quem tá no Instagram, deixar o seu like aqui na live para que a nossa live, nossos vídeos alcancem mais pessoas.